Primeiro agradecer à Sociedade Catarinense de Pediatria pelo convite, né, da doutora Loriete. É um prazer poder participar de um evento não da otorrino, né? São especialidades que têm muita coisa em comum e um assunto muito interessante, mas também muito desafiador. Na verdade, a gente está vivendo uma revolução tecnológica, né, que é a revolução digital. E o mundo está mudando muito, né? As outras revoluções que existiram foram mais questão de produção, industrial, e essa é uma revolução que muda relacionamento, muda interação entre as pessoas, então muda o mundo como um todo. E aí as crianças que estão entrando num mundo que é totalmente diferente do que a gente conheceu, né? Então não tinha celular, não tinha internet, não tinha, muita coisa apareceu nova que a gente viu surgir. E a gente já sofre com isso, que viveu antes e viveu depois, e eles que estão nesse mundo já com todo digital, eles vão ter esses impactos que a gente também não conhece muito bem, a gente está aprendendo conforme o mundo vai mudando, né? Então ficou sobre a minha responsabilidade a parte de alterações auditivas induzidas pela tecnologia. E aí eu vou tentar nessa aula abordar 2 tópicos. E o primeiro é sobre a intoxicação sonora que acontece, né? Então, o sistema auditivo, o ouvido, ele tem um limite de segurança de exposição ao som, né? Que é de 80 decibéis, mais ou menos o som de um aspirador de pó, uma rua, uma avenida com um carro circulando. Então, a 80 decibéis, o ouvido pode ficar exposto até 8 horas por dia ou 40 horas por semana, que ele não sofre alteração, é um limite seguro. Qualquer som abaixo disso, então, a 60 decibéis, uma campainha, uma conversação, tudo isso nunca vai lesar o ouvido, independente do tempo que ele estiver exposto. Acima dos 80 decibéis, a célula auditiva pode começar a ser lesada, e dependendo do tempo de exposição, isso pode ser reversível ou não. O que acontece muito atualmente é que as crianças e os adolescentes, né, eles têm agora equipamentos muito potentes, né? Então, é o fone de ouvido, que agora eles têm milhões de músicas para ouvir. Na nossa época a gente tinha um Walkman, um Discman, tinha o CD ali que rodava, tu cansava e agora eles têm milhões, né? Rodava na BIC, agora eles têm milhões de músicas, tem um som com alta qualidade, muita potência, eles passam o dia. Então é muito comum uma criança passar mais de 8 horas por dia, sei lá, com 80 decibéis na orelha. Isso vai trazer repercussão a longo prazo, né? E o que é interessante é que então o limite é 80 decibéis 8 horas por dia, mas conforme a intensidade aumenta, o nível máximo de exposição também vai diminuindo. Então, por exemplo, a 100 decibéis, a partir de 2 minutos começa a ter lesão. Uma balada, mais ou menos uma boate, é 100 decibéis, 110, um show é 110 decibéis. Então, a hora que a gente vai para um show, deu 5 minutos, a gente está começando a ter... está começando a lesar a célula auditiva. Então, aquela sensação que a gente tem quando sai de um show, com aquele som apitando, né, o zumbido, ou o som ao ouvido abafado, é que existiu uma fadiga celular. Então, a gente lesou a célula, mas normalmente isso reverte. Depois, 1, 2 dias, isso volta e estabiliza. Se a pessoa tem uma exposição contínua ao som, então, várias vezes, um DJ que está toda noite, né, um músico, então ele está repetidamente se expondo ao som, a esses níveis a mais, ele começa a ter lesão auditiva, e a lesão auditiva é irreversível porque é a lesão celular, a célula auditiva não se regenera, então perdeu a audição, acabou. Então, qual é a preocupação, né? Por que tem se prestado tanta atenção nisso? É porque alguns estudos mostraram que adolescentes, eles passam mais da metade deles ficam expostos aos sons em níveis acima do limite. Então, os adolescentes e as crianças estão sendo expostas diariamente a sons, a níveis sonoros que vão lesar a cóclea. E outra grande preocupação é que com isso se coloca entre jovens de 12 a 35 anos, que somam 1 bilhão de pessoas no mundo, estão se expondo a sons com risco de causar lesão auditiva irreversível.
E isso é tão, né, e essa é uma preocupação mundial, que a Organização Mundial de Saúde, desde 2015, criou um programa chamado Make Listen Safe, então formas de proteger a audição, e todo dia 3 de março, que foi recente, é o Dia Mundial da Audição, e se faz propagação de campanhas de formas de proteger a audição e o que se fazer para reabilitar a audição e como proteger a perda auditiva, né? E aí, esse ano, coincidentemente, foi exatamente sobre isso, né? Então, que forma deve ser feito para evitar a perda auditiva por exposição excessiva aos sons. Esses foram os posters, os cartazes que foram divulgados esse ano, então todos focando nisso, a perda auditiva por exposição a som, né? Então, principalmente, o que tem preocupado é a exposição recreacional, porque a exposição profissional, laboral, já tem muito cuidado. Então, toda empresa tem que fornecer EPI, tem toda uma regulamentação. Agora, recreacional não existe. É conforme a pessoa usa, conforme a criança bota o som, gosta. E hoje, né, videogame, passam horas jogando videogame com aqueles fones de ouvido e tocador de música, e não tem nenhum controle, em princípio. Então, o que se tem buscado é isso, é também começar a introduzir nas indústrias de produção desses equipamentos limitadores de som que possa escolher e limitar o máximo de nível sonoro, né? Porque é muito comum a pessoa que usa o fone de ouvido, para tentar mascarar o som do ruído externo, então o barulho, ele bota o som muito mais alto para compensar o som externo, e aí fica um som muito mais alto, passa daqueles 80 decibéis de segurança ali. Então, a gente denomina, né, tecnicamente, esse tipo de perda como perda auditiva induzida por ruído, que era muito comum antes nas fábricas e agora começa a entrar no dia a dia pelo uso recreacional abusivo. É a segunda causa mais comum de perda auditiva no mundo. A primeira é a presbiacusia, que é a perda auditiva pelo envelhecimento celular, né, pela idade. E acontece, claro, por lesão celular, né? Então, só para revisar a anatomia do ouvido. Então, a gente tem a orelha externa, que é o pavilhão auditivo e o condutor auditivo externo. Lá no fundo vai ficar o tímpano. Conectado no tímpano está a cadeia ossicular. Então, qualquer alteração auditiva que a gente tem nessa estrutura, orelha externa e orelha média, né, que é o tímpano e os ossinhos, a gente considera perda condutiva. Não é esse tipo de perda que a exposição ao som provoca. Ele vai provocar uma lesão lá no ouvido interno, lá dentro da cóclea, onde estão as células auditivas, né, que recebem uma pressão sonora e aí provoca a lesão tanto da célula auditiva como das estruturas do órgão de corte, que é o órgão sensorial do ouvido, né? Por ser uma perda neurosensorial, ela é irreversível. Então, perdeu a audição, ele não consegue regenerar a célula auditiva, e a forma que vai ter vai ser reabilitação com o aparelho de audição mais para frente, se for necessário, né? Depende do grau de perda. Como é que a gente identifica uma perda por PAI no audiograma? Então, todo paciente com qualquer queixa auditiva ou que tem algum sinal de exposição ou suspeita de lesão, sempre faz a audiometria básica, né, para testar os dois ouvidos, faz teste tonal com os apitinhos, quem já fez sabe como é que é. Então, começa o exame com os apitos, eles vão testando todas as frequências. Depois vem o teste com fala, para ver percepção de fala e compreensão de fala, e ali saiu o relatório se a audição é normal, tem os parâmetros de normalidade, né? Aqui eu botei o desenho de um audiograma, tudo que é vermelho corresponde ao ouvido direito e azul o esquerdo, isso é por padronização, né? Na criança, a gente admite a audição normal que seja até 20 decibéis aqui em cima, então as marcações têm que ficar acima da linha. No adulto e adolescente, a gente é um pouquinho menos rigoroso, aceita até os 25 decibéis. Mas o que a gente espera, então, é que no audiograma normal, na audiometria, toda a marcação, desde os 250 Hz até os 8.000 Hz, seja acima do 25. A configuração da PAI é exatamente essa. Ele vem muito bem nas frequências graves, quando chega nos agudos em 3, 4, 6.000 Hz, tem esse entalhe que a gente chama. Então faz uma queda bem pontual. Isso a gente vê muito em adultos que trabalhavam em fábrica antigamente, não cuidavam, não usavam EPI, não cuidavam, eles fazem audiometria exatamente isso. Vem bem agudos, cai, só naquela posição, depois recupera. Se a PAI continua a progredir, ou seja, a exposição continua, todo esse audiograma começa a cair. A lesão começa em células agudas, em frequências agudas, porque a cóclea tem uma tonotopia, né? Então
ela é um caracolzinho assim, né? Tem o formato dela. Então, na base da cóclea estão as células responsáveis pelas frequências agudas. Então, são as células que tomam o impacto maior de energia. Então, a gente começa a perder a audição ali nas células da base, que são as frequências agudas. E aí as células do topo lá da cóclea são as frequências graves. Por isso eles demoram mais para perder. Então, se a exposição é contínua, então todo o audiograma começa a cair. Então, o paciente começa a perder grave também. Um dos sinais que é muito comum é o paciente ter uma perda comunitária, ele não tem dificuldade auditiva, então ele ouve normal, não tem dificuldade, mas ele começa a ter zumbido. Porque o zumbido é um sintoma gerado por perda de audição. Então eu já peguei alguns adolescentes, 18, 17 anos, época de vestibular, que começa a ter zumbido. O zumbido é causado pela perda de audição, mas o que faz o paciente perceber ou o zumbido ficar incômodo são fatores secundários. E o vestibular é uma fase de estresse. E a ansiedade e a situação mais estressante modula o zumbido para mais alto. Então, às vezes é um zumbidinho que estava lá e nem percebia, ele vai para o vestibular e o zumbido começa a subir. E aí ele começa a se incomodar, e aí ele não consegue estudar, e o zumbido incomoda, e aí ele entra num ciclo meio que de desespero, que ele quer estudar, ele vai estudar no silêncio, aquele zumbido incomoda, e às vezes é preocupante, assim. Então o zumbido sofre modulação por vários fatores. Pacientes têm disfunção de ATM, tem bruxismo, apertamento dentário, por vias centrais, que são de conexões, o zumbido modula para mais. Paciente que tem alteração cervical, contratura muscular, também o zumbido piora. Então o paciente, o que gera o zumbido é a perda de audição, mas ele começa a ficar incômodo ou perceptível por fatores secundários. A gente trata zumbido focando nisso, inclusive. A maioria dos pacientes tem alguma questão emocional envolvida, tem questão muscular, esquelética. E conforme a perda progride, e aí pode começar a ter alteração de fala. As consoantes, o som das consoantes estão concentradas aqui nas frequências agudas. Então é muito comum, isso é mais comum ver em pacientes idosos, que eles falam, olha, eu ouço, mas eu não consigo entender. Porque começa a perder frequência aguda, né? Então o paciente, se a perda aguda progride, começa a ter essa queixa. Ouve, mas não entende. Porque lá começa a confundir, né? Má com na, pá, tá, fá, vá, os sons não ficam mais claros porque as células que participam desse entendimento desses fonemas começam a reduzir. E aí, como é o objetivo, né, uma campanha de prevenção, o que a gente busca como orientação para tentar melhorar, evitar, né, a exposição e a lesão auditiva por som. Então, primeira coisa é controle de volume, então sempre tentar orientar a usar no máximo 60% da potência do equipamento. Fones bem ajustados para os ouvidos, para adolescente, e tentar aqueles fones que têm bloqueador de ruído, tem uns, né, que são os mais caros, né, mas eles anulam o som externo, fica só ouve o som, então não precisa ficar aumentando tanto a potência para compensar o som ambiente. Limitar tempo de exposição, então tá um local com som muito alto, é como a oftal, né, a parte da oftal assim, então tá no computador muito tempo, começa a cansar, dá um tempo, sai, então tá num lugar com som muito alto, deu uma hora, sai, vai pro lugar mais calmo, descansa um pouco, volta, para não ter essa exposição contínua. Monitorar nível de ruído, aí é mais ambiental, depende dos locais que vai estar, né, então tem alguns projetos, tentar limitar som em casas de show, para tentar 100 decibéis no máximo, para não ficar muito alto. Eu me lembro que eu fui levar meus filhos agora veio essa na minha cabeça, eu fui levar meus filhos no Patati Patatá, eu tenho dois pequeninos, uma filha, no Carlos Gomes. Eu fiquei lá apavorado. Eu estava incomodado com um som, mas um som muito alto. Eu cheguei a baixar um decibelímetro e a medir assim, era 90, 100 decibéis. E uma gurizadinha, não precisava tão alto o som. Então não se tem controle em esses eventos também de limitação de som. Teria que ter algum controle sobre isso. Porque era um monte de criancinha pequenininha, a 90 decibéis, a 1 hora lá de show. Isso aí, para provocar lesão, né, acontece. Né? Então tem que ter limitação. Quando não for possível, né, evitar sons, ambientes com ruído muito alto, então confecção de tampão, filtro de som ou plugs para diminuir a exposição sonora. Observar esses sinais de alerta de perda de audição, então zumbido, dificuldade de compreensão, começa a repetir,
primeiro sinal também é ambiente com um paciente que percebe que quando tem ruído em volta começa a ter mais dificuldade, então no silêncio, conversando, está tudo bem, como no consultório, está ali no consultório, está tudo bem, quando sai, tem um ambiente em volta, tem televisão ligada, numa reunião, almoço de família, o paciente sente que é mais difícil, então esses são sinais de alerta. E claro, divulgação, essas campanhas, né, todas de orientação de pais, cuidadores. Não sei como é que está meu tempo. E aí a segunda parte, ótimo. E a segunda parte, outro impacto, né, da exposição dos eletrônicos, não é propriamente auditivo, mas faz parte, é o desenvolvimento de linguagem, né, o atraso de linguagem que pode acontecer. Então, com a gente, né, começou o acesso às telas e às mídias digitais é muito grande, estão na nossa vida o tempo inteiro, né, então todo mundo tem celular, tem tablet, celular, televisão, tem Netflix, tem o Amazon Prime, tem 1 milhão de streaming que eles podem ver o desenho que quiser, a hora que quiser, quando quiser. Antigamente tinha TV, tinha a Globo, Bandeirantes, SBT, era o programa da manhã, se perdeu a hora do He-Man, acabou, era o He-Man só no outro dia. O meu filho vê 10 He-Mans na sequência ali, né? Então, né? A gente tinha fita cassete, que tinha meia dúzia de música, era o disco, era tudo muito limitado, né? Videogame. Olha, na minha época eu me jogava um videogame, mas era eu sozinho, eu tinha que chamar alguém para vir para casa para brincar, porque sozinho também perdia a graça. Agora não, online joga com 30 pessoas ao mesmo tempo, fica a noite inteira ali porque tem diversão sem parar. Então, a exposição é muito fácil, né? A gente adulto já se entrega para o celular o tempo todo, a gurizada não é difícil controlar. Então, o acesso é muito fácil. E o fato é que a linguagem é um fenômeno social. Para a criança desenvolver fala, linguagem, ele precisa de interação. O pai fala, conversa, a criança responde, pergunta, é interação, não é só o som. A gente sabe isso, dá para aprender um idioma novo. A gente vai ficar vendo alguém falar, né, um vídeo lá falando, tu tem que treinar, tem que conversar e perceber, e isso é uma troca, né? A linguagem é desenvolvimento, não é só ouvir o som. E o que acontece é que as telas e as mídias digitais, elas desviam a atenção. Então, a hora que a criança está ela está na tela e esqueceu do pai, da mãe, do irmão e fica focado naquilo. Então, a interação social acaba diminuindo, né? Então, o impacta tanto a questão de desenvolvimento de linguagem como a alteração de fonemas também. Então, a criança pode ter atraso, começa a falar de forma mais tardia. Que tem que ser uma preocupação também quando a criança tem atraso de fala em relação à audição. Então, é muito comum a gente ver criança que não fala porque não ouve. Então, sempre que existe um atraso de fala, um cuidado especial é fazer a audiometria, avaliar se aquele atraso é por audição. Só um parênteses assim. Mas é isso. Então, a tela e a mídia digital desviam a criança do convívio com a mãe, do cuidador e do pai, e não consegue desenvolver fala porque não conversa. Eu botei o sinalzinho aqui do masculino porque isso é um fator... O menino por si só já tem desenvolvimento de linguagem um pouco mais lento do que a menina, então cuidado especial para os meninos. E uma coisa que eu vi nos trabalhos, achei muito interessante, é a televisão durante a refeição. Que por mais, deixa ligada a televisão lá, está todo mundo comendo, por mais que não seja o foco, a televisão distrai. Então, o pai olha mais para cá, a criança olha mais para lá, no fim, a família está junta, mas não está interagindo, não está conversando, e isso distrai muito, né? Então, tanto a tela como foco, como a tela como secundária no ambiente, acaba também atrapalhando essa questão de interação e desenvolvimento de linguagem. Claro que a questão de linguagem ela é multifatorial, né? Não vai ser só a tela que vai definir se a criança vai ter atraso ou não, né? Tem questão socioeconômica, o que está sendo assistido. Então, tem conteúdos em tela, dependendo da idade, que vão estimular a criança a pronunciar uma sílaba. Tem conteúdos educativos que podem, dependendo do momento, vão estimular também. Com limitação, com moderação. Né? Então, a idade da criança, o ambiente doméstico, o nível socioeconômico. Então, o que acho que o grande preocupação nessa questão de linguagem é quando
O ambiente já é um ambiente com um risco maior de atraso de linguagem, que não favorece o desenvolvimento da linguagem. A gente tem mais a tela, mais a mídia digital para ser um fator mais a mais ali, né? E eu botei por último, e coincidentemente, o meu pensamento é exatamente como foi dito nas aulas anteriores, assim, não, tem essa definição, né, de menos trabalho de não, menos de 18 meses, 0 tela, proibido, depois de 2 anos, então começa a 1 hora, e a gente não consegue fazer isso, né? Isso é exatamente o bom senso, e fecha bem com a campanha que eu vi, aí depois eu fui ver a fotinho da campanha, e aquilo é o equilíbrio, né? Tem que ter, né? Tem que ter 1 hora de atividade física por dia, a criança tem que dormir 10 horas, tem isso, e aí depois completou o checklist ali, as coisas importantes, o que né, o que tem valor, claro, aí poder usar um celular, dividir, ouvir uma música, tudo com moderação, né? Então, eu acho que a campanha fecha muito bem essa questão do equilíbrio ao foco. É isso, é tentar fazer tudo para que a coisa evolua bem. Obrigado.